Você é sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 38º episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político. Meu nome é João Vitor Plá e ao meu lado está Hércio Sena, professor e pesquisador da PUC Minas. Fala aí, Hércio. Olá, João. Prazer estar aqui de volta com a Rádio Piquete nesse ano de 2024. Olá, Zé. E também o jornalista e pesquisador José Milton Santos. Fala aí, Zé. Olá, Hércio. Olá, João, companheiros de mesa. E as minhas saudações a todos que nos acompanham. E como de costume, vamos tratar de dois assuntos que são fundamentais para o nosso país e como eles são abordados nos principais jornais. No primeiro bloco, falaremos sobre o G20 e a pauta levantada pelo ministro Haddad. E no segundo bloco, abordaremos a cobertura da mídia mediante o tema abordado na reunião. E no último bloco teremos o nosso momento panfletagem, onde a gente traz dicas de produtos midiáticos ou não que compõem a cena cultural. E agora, para começarmos nosso diálogo, vamos falar sobre a pauta levantada na reunião do G20 acerca da taxação das grandes fortunas. Para iniciar o nosso diálogo, Zé, você pode me dizer como surgiu o G20 e em que consiste? O G20 é composto pelos ministros das Finanças e presidente do Banco Central de 19 países e mais 2 órgãos regionais, a União Europeia e a União Africana. O G20 foi criado em 1999 pelo G7. O G7 era o grupo das nações mais ricas do mundo. E naqueles ventos neoliberais vindos do chamado Consenso de Washington de 1989, o G20 tinha como de suas metas a privatização, as políticas de privatização, que com ao longo do tempo isso foi se arrefecendo. Mas, de qualquer forma, as nações que compõem o G20 representam 85% de toda a economia global, mais de 75% do comércio mundial e cerca de 2/3 da população do globo. Hércio, o que foi o primeiro encontro dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 aqui no Brasil? Esse primeiro encontro, foi um encontro realizado em função da presidência do Brasil, do G20. O Lula assumiu a presidência do governo brasileiro, através do liderado pelo presidente Lula, assumiu a direção do G20 em dezembro do ano passado, e o mandato da gestão brasileira, pela primeira vez assumiu a gestão do G20, vai até 30 de novembro desse ano. E haverá, então, vários encontros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, numa programação onde o Brasil tem condição também de pautar aquilo que será discutido no G20. E é evidente que a presidência do Brasil ela tem trazido uma novidade para esse G20, porque ela está trazendo temas que até então não foram tão priorizados na gestão do G20. Não é isso mesmo, Zé? É isso mesmo. O G20 se reuniu até o dia 29 de fevereiro e tratou com profundidade dessas questões. E o que é mais importante, nas questões econômicas e financeiras, chegou a um consenso. Não saiu o documento final porque não houve consenso sobre as guerras da Ucrânia e de Israel. Na questão, é importante salientar, João, que são a diretriz dada pela gestão brasileira no G20 são três grandes objetivos que a gestão brasileira tem. Colocar como tema central do G20 o combate à fome, à pobreza e à desigualdade,
ter um desenvolvimento sustentável, atento, inclusive, para a crise climática global, para os efeitos dessa crise na vida das pessoas, e também propor uma reforma da governança global. Se é possível que a gente pense nisso dentro de uma ótica de uma governança como é a governança capitalista, de uma alta exploração e de uma exploração predatória, inclusive do meio ambiente. Mas, de todo jeito, a gestão brasileira ela aponta para 3 grandes problemas que devem ser enfrentados e discutidos no G20 pelo menos até o final do mês de novembro desse ano, quando o Brasil está na liderança desse processo. E Zé, você pode fazer um breve histórico sobre a cobertura da mídia em relação aos grandes temas que envolvem a distribuição de riqueza aqui no Brasil? A cobertura da mídia tem sido uma constante em defesa dos interesses da elite dominante. Se a gente pega quando da decretação da Lei das Terras, em 1850, os jornais aplaudiram, porque o principal objetivo dessa lei era impedir o acesso dos recém-libertos à terra, porque progressivamente a escravização estava diminuindo, com a lei do ventre livre, com a lei dos sexagenários e assim por diante. E também com as sucessivas fugas de escravos. E nós temos também que quando vem a Lei Áurea, em 1888, quando na verdade foi só um coroamento de um processo que já vinha se intensificando. A imprensa da época foi contra. Inclusive as coberturas ressaltavam que seria a falência da economia brasileira, que os fazendeiros iriam ter muito prejuízo, etc, etc. Agora, resta lembrar o seguinte, como que os jornais da época se mantinham? Principalmente com anúncios classificados de escravos. Comércio de escravos, e tinha, naqueles classificados, fugiu, a busca de escravos fugidos. Então, essa imprensa era profundamente ligada aos latifundiários, e, evidentemente, ela resistiu o quanto pôde à libertação dos escravos, porque achava que isso destruiria a economia. Na realidade, pessoas escravizadas, o movimento negro tem insistido por essa discussão, que a gente acabou acostumando a falar dessa forma, mas é impressionante como essa aliança, Zé, passado tanto tempo, ela ainda se mantém, Toda vez que você discute algo para diminuir a pressão financeira em cima da desigualdade, fazer com que haja uma distribuição, uma equidade nas oportunidades, é uma coisa que a gente percebe que isso afeta de uma maneira assim, absurda e essa mídia dominante ela reage de uma forma assim, quase que visceral para impedir que qualquer mudança seja feita nesse sentido. É absurdo quando você retoma a manchete do Globo na época em que você se referiu, falando do que representava o pagamento do 13º, Parecia que era uma destruição completa da economia brasileira e não uma mínima reparação social, de justiça social. Uma ajuda também. Para quem trabalha. Só fazendo uma pequena observação, o termo escravizado, substituindo de escravo, é recente. Uhum. Na imprensa da época se usava escravo. Sim, com certeza. Agora, quanto a esse aspecto que você ressaltou aí, pegando, por exemplo, o Globo, mas não foi só o Globo. Toda a grande imprensa, em 1963, foi contra a instituição do 13º salário. E o argumento era o mesmo, que isso ia falir a economia. E não faliu. Uhum.
a libertação dos escravizados não faliu a economia, né? Então, nós vamos ver o seguinte, saltando bastante no tempo, em 2015, nós tivemos a lei do trabalho doméstico, finalmente regulamentando, né, o trabalho dos empregados domésticos. Novamente, a grande mídia foi contra e achava que as famílias não teriam condições de pagar um salário mínimo para seus empregados. Né? E depois nós vamos ver o seguinte, ainda dizendo que no que diz respeito à distribuição da riqueza e da renda, quando em 2016 o governo Temer conseguiu aprovar a reforma da Previdência, caçando direitos, aumentando tempo de trabalho para que a pessoa pudesse se aposentar, a grande imprensa aplaudiu. Quando também os direitos trabalhistas foram, em grande parte, destruídos, com a promessa de que isso geraria 6 milhões de empregos, só gerou desemprego. Ainda no governo Temer, né, foi retirado o financiamento aos sindicatos. Os sindicatos, federações, confederações, recebiam 2 bilhões de reais. Depois do fim da taxa assistencial, que é um dia de trabalho por ano de cada trabalhador recolhido, essa contribuição baixou de 2 bilhões para 160 milhões. Se você falou um pouco sobre os objetivos da gestão brasileira no G20 para esse ano, eu queria que você falasse um pouco sobre o que está programado nessa gestão brasileira no decorrer desse ano no G20. A gestão brasileira ela está priorizando também, de uma certa forma, assim, colocar o Brasil na cena internacional. Então, nesse calendário de atividades da gestão brasileira, nós vamos ter 130 reuniões e eventos durante o mandato brasileiro realizado no próprio Brasil. Uma parte, obviamente, né? Vai ser nos grandes centros, no Rio de Janeiro e São Paulo, mas haverá uma descentralização do G20 em 15 pontos diferentes de cidades brasileiras. E o objetivo é ampliar a discussão em torno de temas e destacar também a diversidade econômica, a riqueza cultural. Sair um pouco do eixo Rio-São Paulo. Sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Destacando aí essa diversidade brasileira. E esses eventos vão ser distribuídos, né, ao longo do ano em cidades sedes do país, onde o G20 vai estar lá, trazendo as suas autoridades, as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, essas cidades tendo uma cobertura bem intensa dos temas, da pauta, das questões que vão ser discutidas pelo G20. O encerramento, próximo ali de 11, 15 do final do ano, né, em dezembro, novembro, nós vamos ter atividades mais concentradas, né, principalmente em Brasília. E na gestão brasileira tem uma divisão que são as trilhas de Sherpas e de finanças, né? Essas chamadas trilhas de Sherpas são as trilhas a trilha que possui 15 grupos diferentes de trabalho e é supervisionada por emissários pessoais ligados aos líderes do G20. Então, essas reuniões vão tratar de vários temas, conforme o Zé Milton chamou a atenção, né? E agora, nesse início de ano, foi tratado na reunião de São Paulo, na trilha ministerial das finanças, né? Sob a coordenação do ministro Haddad, a questão da taxação das grandes fortunas, que entra um pouco nessa discussão que o Zé Milton bem introduziu aí, né? Nesse histórico, dessa reparação
em relação a como que nós vamos ter um orçamento estatal, né, ou governamental, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que dê conta de enfrentar os graves problemas que a crise econômica e também ambiental traz para esses países. Então, uma das questões que foi apontadas lá pelo ministro Fernando Haddad foi essa questão que acabou gerando uma polêmica e que a gente deve discutir aqui, né? E para encerrar essas reuniões, né, elas também acontecerão, algumas delas no âmbito internacional. E é muito comum que o G20 aproveite algumas reuniões de alguns fóruns internacionais, como do FMI, para onde essas lideranças já vão estar reunidas para também fazer as reuniões que paute as questões do G20 nesses eventos, né? O calendário, ele inclui vários temas, como redução de riscos de desastres, estratégias para combater corrupção, iniciativas de promover igualdade de gênero, tendências econômicas mundiais, compromissos para enfrentar as mudanças climáticas, avanços tecnológicos e digitais, promoção da saúde global, estratégia para o desenvolvimento sustentável na agricultura, transição para fontes de energia sustentáveis, iniciativas para promoção do emprego e combate à fome, à pobreza, entre outros que, como a gente falou no início, é aquilo, vamos dizer assim, que é o carro-chefe aí da gestão brasileira. Iniciando o nosso segundo bloco, vamos dar continuidade ao que a gente estava discutindo no primeiro bloco. E aí eu vou fazer a pergunta para o Zé, falando sobre o crescimento da fortuna dos super ricos, do G20 nos últimos 40 anos. Essa fortuna dos ultras ricos dos países do G20 cresceu 45%. Nossa. Nas últimas 4 décadas. E, simultaneamente, os impostos sobre essas grandes fortunas caíram. Isso diz respeito à proposta brasileira, que é justamente uma tentativa de reverter isso. O maior estudioso, mais consagrado sobre a concentração da riqueza no mundo é o Thomas Piketty, que é um economista francês. E da equipe dele veio falar no G20 o Gabriel Zucman, né? E uma das constatações da pesquisa do Piketty, que há décadas ele lançou o primeiro relatório, agora no ano passado ele lançou um relatório atualizado. 1% da população do mundo detém 43% da riqueza. Quase a metade, né, Zé? Quase a metade. 1% com a metade. Então, a gente vai perceber que no Brasil isso é mais grave. A concentração é mais grave. O Brasil, algumas décadas atrás, tinha a segunda pior concentração, segunda pior distribuição de renda do mundo, ficando apenas atrás de Serra Leoa. Durante os governos Lula e Dilma, houve uma melhora significativa, né, nessa distribuição da renda, por causa das políticas sociais. Mas, de qualquer forma, o nosso sistema tributário ele é regressivo. O sistema tributário progressivo é tributar mais quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos. No Brasil, os que ganham menos pagam mais impostos. Para se ter uma ideia, o Brasil é um dos 2 países do mundo onde os dividendos, ou seja, a distribuição dos lucros, não são tributados. Então, nós vemos o seguinte, a preocupação é que o problema é mundial, mas no Brasil esse problema é estruturalmente mais grave. Isso não se resolve só com políticas sociais. As políticas sociais têm um papel importante, mas é fundamental, e é isso que a proposta brasileira traz. É
estruturalmente mudar o perfil da distribuição da riqueza no mundo. Só um detalhe, Zé, só para o nosso espectador e ouvinte, né, ter mais clareza do que você disse. Quando você fala que quem ganha menos paga mais imposto, por exemplo, alguém que ganhou um salário mínimo não vai ter nenhum desconto de imposto. Por que ele está pagando mais do que quem ganha uma fortuna, do que quem ofere uma fortuna, né? Só para isso ficar claro. Porque é o seguinte, esses super ricos, eles geralmente transferem as suas fortunas para os chamados paraísos fiscais, que são países onde não se cobra imposto. Inclusive, o ex-ministro Paulo Guedes confessou que o seu dinheiro estava em paraísos fiscais. Uhum. Então, se está em paraíso fiscal, não paga imposto. Mas, fora 2 países, o Brasil é um deles, todos os outros países do mundo cobram imposto sobre os dividendos. Dividendo é o lucro de uma empresa distribuída entre seus acionistas. E no Brasil não se cobra. Portanto, né, um menino que compra uma bala, ele está pagando imposto. Uhum. E os super ricos têm maneiras de sonegar, inclusive algumas maneiras legais, como essa não tributação das suas fortunas. E é mais também porque, uma vez que o imposto é cobrado também no consumo, o comprometimento das classes empobrecidas do seu salário com o pagamento de imposto é maior proporcionalmente do que das classes mais abastadas, mesmo não sendo super ricos, aqueles que pagam imposto de renda ainda pagam menos do que as classes mais pobres, porque o comprometimento da renda delas com essa parte do imposto no consumo é maior do que aqueles que pagam até o desconto do imposto de renda na fonte. Claro. E o economista Gabriel Zucman, também francês, e da equipe do Thomas Piketty, ele fez uma conferência no G20, onde ele afirmou que se for taxado 2% da riqueza de 3 mil bilionários, isso geraria 250 milhões por bilhões. ano. Bilhões de dólares. 250 bilhões de dólares. dólares. É uma soma bastante 2% significativa. só, né? 2%. E só sobre 3 mil Só 3 mil Só bilionários. ultra ricos. 3 mil pessoas no mundo, Exatamente. que são bilionárias. Falando um pouco sobre essa proposta que teve nessa última conferência do G20, eu queria que você analisasse um pouco mais essa proposta feita pelo ministro Haddad nessa última conferência. Como que isso vai poder diminuir essa desigualdade que tem no mundo hoje e como isso pode solucionar o problema dos desafios ambientais hoje no mundo? O próprio ministro Haddad reconheceu que a proposta brasileira é mais para abertura de discussão. Embora o princípio tenha sido aprovado por consenso, a implementação, a realização disso, obviamente, vai depender de macro decisões no plano internacional. E essas decisões não serão fáceis. E agora, essa outra questão que você levanta, na verdade, a destruição do planeta está ligada exatamente a essa extrema concentração da riqueza. Né? Então, ao resolver o problema da distribuição da renda, nós estaremos também resolvendo o problema da sobrevivência do planeta e da vida nele.
Até porque o 1% das pessoas mais ricas no mundo, elas emitem o mesmo tanto de carbono que 2/3 dos mais pobres da humanidade. Exatamente. Então, tá aí a resposta, né? E agora, falando um pouco sobre a cobertura da mídia sobre esse tema, eu queria perguntar para o Hércio, como você observou a cobertura da mídia sobre essa pauta? Olha, eu achei assim, a cobertura da mídia, ela trouxe um pouco assim desse viés historicamente comprovado na abordagem desses jornais, muito pela Folha de São Paulo. Eu acho que a Folha de São Paulo foi a que seguiu melhor essa tradição de fazer um debate enviesado quando se trata de colocar uma questão mais progressista, uma questão distributiva e redutora das desigualdades na mesa. A postura da Folha foi extremamente crítica da postura e da posição do governo nesse episódio, né? A Folha vai dar uma manchete no dia 28 que Haddad critica super ricos em abertura do G20. Mas por que não vai criticar os super ricos? Isso é um crime? Isso é algum problema, né? E vai dar uma ênfase, né? Em que ela vai apostar, a repórter Júlia Moura, né, na matéria que ela escreve, ela vai apostar muito nesse conflito que o Haddad apresenta contra os ricos, né, como se isso fosse um aspecto negativo. E vai trazer, para contrapor a fala do Haddad, uma posição que, assim, ele não vai no mérito daquilo que o Haddad está dizendo. Os problemas da redução da desigualdade têm que ser enfrentados. E ele vai oferecer, a matéria vai oferecer a posição do Roberto Campos. O que foi que o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, defensor dos interesses dos banqueiros, dos ricos, dos mais ricos brasileiros, né? Ele vai dizer o seguinte, que se as políticas macroeconômicas, fiscais, monetárias forem sólidas e bem calibradas, serão fundamentais para combater a redução da desigualdade. Sim. Ou seja, é fazer o que eles já estão fazendo, que é impedir que o governo tenha recursos para investir em políticas públicas, que eles, com a desculpa de que eles estão contendo a inflação, que é o grande remédio para combater a desigualdade. Ou seja, é não mexer em nada, é continuar como está, não é aumentar a arrecadação cobrando de quem pode pagar mais. É estabelecer um tipo de política que você considera sagrado o pagamento que o Estado tem que fazer dos juros dos serviços da dívida aos banqueiros, que vão acumular mais recursos em detrimento das carências e da necessidade da população brasileira e mundial. Então, assim, é essa grande novidade que o Roberto Campos apresenta. E ainda faz pagando um mico de fazer um discurso no Brasil, que cedia uma conferência internacional em inglês, faça-me o favor, né? É um cúmulo do sabugismo, né? Do comportamento vira-lata que tanto Nelson Rodrigues falou. O Brasil com tradutores, com intérpretes, uma conferência realizada aqui, o sujeito brasileiro vai falar inglês. Né? Então, assim, lamentável a postura do Roberto Campos em todos os sentidos, né? Pois, talvez seja por isso que ele é chamado de Bob Field Neto. O Bob Fields Neto. O Bob Fields era o avô do Roberto Campos, que também se chamava Roberto Campos, que sempre seguiu essa tradição subalterna dos interesses do Brasil, sempre condicionados, em primeiro lugar, aos interesses dos Estados Unidos. E isso é reproduzido até na forma dele defender a proposta, que eu achei, assim, de uma cafonice, de um mau gosto. Complexo, né? de vira-lata, né? Complexo de vira-lata, lamentável, Lamentável. Né? Então, eu acho que a Folha embarcou um pouco nessa cobertura um pouco enviesada, né? Todas as falas do Haddad,
É claro que tem que estar entre aspas, mas muitas vezes eles colocam entre aspas apenas uma expressão do Haddad. Eles estão dizendo que aquilo que ele pensa, fazendo um relato do que ele disse, mas coloca assim, uma justa contribuição do imposto. Eles recortam, né? Eles recortam, como se, entre aspas, porque talvez não fosse tão justa, né? Os ricos não podem dar as costas, então coloca assim, dar as costas apenas entre aspas. Ou seja, eles vão fazendo recorte no texto como se aquilo que fosse absurdo na fala do Haddad, todas estão demarcadas ali como algo que eles estão dizendo, ó, nós estamos relatando e isso é ele que pensa, não temos nada com isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a cobertura da Folha foi uma cobertura onde essa tradição ela é revigorada, que tanto fez mal ao Brasil, ela é revigorada. No caso do Estadão e do Globo, justiça seja feita. Houve um comprometimento fidedigno, pelo menos com o fato tal qual ele aconteceu. O Estadão vai trazer, né? A Haddad convoca países do G20 a priorizar combate à desigualdade e às mudanças climáticas, não emite ali um juízo no relato disso, a meu ver, trouxe um relato factual em relação ao que aconteceu, mostrando, né, que, embora seja fala do Haddad, ele fala que as grandes potências econômicas causaram prejuízos, a criação das offshores fez com que eles se livrassem do ônus do imposto, e para ser cobrado o imposto deles, eles têm que ter um acordo entre as grandes economias do mundo para evitar que um país faça uma gestão aqui, em termos de cobrar deles os impostos devidos, e outros países aliviem, né, para que eles transfiram os seus recursos pelo mundo inteiro. Mesmo dentro do Brasil, eles já teriam condições de mobilizar esses recursos aqui, mas levar para fora é uma coisa ainda mais absurda, é ter a garantia de qualquer impunidade, de qualquer uso, sem nenhuma regulação, sem nenhuma regra. Enfim, e o Estadão não vai problematizar isso de uma forma negativa. E, curiosamente, o Globo também não. E até no jornal Globo, esse dado que o Zé Milton trouxe aí, né, de que a taxação de 2% mais rico do mundo, ou seja, 3 bilionários, representaria essa arrecadação de 200 bilhões de dólares. 250 bilhões de dólares, eles vão trazer essas informações no Jornal da Globo e também vão repercutir isso no G1, né? E também no jornal impresso. Então, nesse sentido, eu acho que nós tivemos uma cobertura mais técnica, vamos dizer, eu não vou dizer isenta, porque não existe cobertura isenta, mas pelo menos uma cobertura com uma correção factual dentro daquilo que aconteceu e que se repercutiu em torno da declaração do ministro Haddad. Não sei se essa é a sua opinião, Zé. É essa mesmo. Eu acho que, com exceção que você ressaltou da Folha, a cobertura foi honesta, inclusive nos telejornais. Agora, tem uma questão. A ação da mídia comercial não diz respeito apenas àquilo que ela expressa, mas à importância e o espaço que ela dá ao acontecimento. A imprensa estrangeira deu muito mais espaço à reunião do G20 do que a imprensa brasileira, que cobriu apenas no dia 28 e 29. Exatamente. E nos grandes revistas semanais da televisão, o Fantástico e o Domingo Espetacular, nada. E que são canais de muito mais audiência, né? E agora, no nosso terceiro bloco, a gente vai trazer a síntese da cobertura da mídia, dando continuidade ao que a gente já estava comentando no segundo bloco, e a gente vai, logo após, trazer o nosso momento panfletagem. Então, você pode trazer a síntese? Eu diria assim que essa cobertura nós observamos, então, né, por parte do Estado de São Paulo, Jornal Globo, nós observamos uma cobertura mais equilibrada, atenta aos fatos jornalísticos que envolveram o evento.
A ênfase que esses jornais deram foi, sobretudo, a proposta do governo brasileiro e suas justificativas apresentadas pelo ministro Haddad. Mas cabe ressaltar, como de maneira brilhante o nosso companheiro de bancada Zé Bilton falou, o que deixa a desejar não foi apenas o enfoque dado, mas o espaço, evidentemente, digamos, mais desidratado dessa cobertura. Esse espaço poderia ter sido maior, dada a importância que o Brasil assume nessa gestão do G20. É quem está comandando, né? É quem está comandando. E não tem uma cobertura disso. Isso é um fato de relevância absurda para que ele não seja... É como se tivesse uma Copa do Mundo, né, em termos de evento, e aqui não ter nenhuma repercussão diante da grandiosidade que representa isso. Não é só um evento do G20 no Brasil, é um evento das 20 maiores economias do mundo sendo trazidos para cá e com o Brasil pilotando aí, né, o governo brasileiro à frente desse processo. Então, é importante que se ressalte isso. E que se lamente, por outro lado, a cobertura da Folha de São Paulo, que vai se destacar por introduzir uma visão negativa sobre a posição do governo brasileiro, contrapondo, né, essa toada que nunca muda do Roberto Campos, né, do presidente do Banco Central, com a sua constante e incisiva defesa do equilíbrio das contas, no sentido de honrar o pagamento dos serviços da dívida brasileira. Que significa, pessoal, deixar de pôr o dinheiro do Brasil na saúde, na educação, mas considerar sagrado o pagamento dos juros dos bancos, dos setores financeiros, ou seja, daqueles que menos precisa do dinheiro público brasileiro. É esse o grande mantra e com um serviço de dívida em que o Banco Central, a serviço desses grupos, é que determina o patamar de juros que essa dívida tem que ser paga. Porque se isso tivesse arbitrado numa zona mais neutra, esses juros não seriam não seriam exorbitantes e não tirariam a capacidade de investimento do Brasil na solução dos seus próprios problemas. Então, nesse sentido, esse discurso vai aparecer sempre como a defesa da estabilização econômica contra os efeitos deletérios da inflação, mas são, na realidade, um discurso de defesa dos interesses desses grupos em detrimento das grandes mazelas e da miséria da população brasileira. Então, e a Folha, mais uma vez, mais absurdamente se coloca ao lado dessa posição política. E Zé, você tem algo mais a acrescentar sobre isso? Não, o que eu tinha a dizer sobre a cobertura da mídia já foi contemplado na fala do Écio. Perfeito. Então, vamos para o nosso momento panfletagem. Écio, o que você tem para recomendar para a gente hoje? Tem um filme, que ainda está em cartaz. Bom. É o filme Pobres Criaturas, É o filme que ele traz um diálogo aí com outras produções históricas do cinema, com um filme do Frankenstein, do Frankenstein, como queiram. E só que, nesse momento, aquela criatura que é gerada é uma bela mulher, a jovem Bella Baxter, que é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter, Baxter, querendo ver mais do mundo. Ela foge com um advogado, viaja pelos continentes, livres dos preconceitos de sua época. E a Bella, ela vai fazer um discurso, é uma personagem muito crítica das relações do seu tempo.
E essa discussão da crítica que o filme vai estabelecer é feito de uma forma bastante sutil e, a meu ver, bem humorada, porque ela é uma mulher adulta com uma cabeça de criança. Então, com aquela ingenuidade que as crianças têm de experimentar e desvendar o mundo diante de uma curiosidade e das surpresas que esse mundo que ela experimenta traz. Então, sem dizer mais do filme aqui, né, eu deixo aí esse recado. Fica aí a dica, né? E fica a dica para que o nosso espectador e ouvinte possa assistir. E uma outra indicação que eu gostaria de fazer é de uma biografia do cantor Belchior. Belchior, apenas um rapaz latino-americano. É uma biografia do J.B. Medeiros. Eu acho que é uma biografia interessante. É um cantor, né, que tem ressurgido, inclusive, sim, no gosto da juventude brasileira. Total. Dada a sua qualidade poética, a densidade das suas letras, né? É importante conhecer ali a trajetória desse cantor como um cara que chegou numa situação muito adversa no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que, graças a alguns encontros e também a querida Elis Regina, né, conseguiu projetá-lo aí de uma maneira incomum na cena musical brasileira. Então, eu deixo aí para os fãs do Belchior, assim como eu, né, a indicação da biografia dele, escrita pelo J.B. Medeiros. Então, com o nosso papo de hoje, me veio à mente aqui o livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que ele vai mostrar nesse livro um pouco de como como se instaurou a desigualdade aqui na América Latina e como pode se trabalhar com isso. Então, acho que é bom a gente observar, e o Eduardo Galeano é um excelente autor uruguaio, e é isso, essa é a minha indicação de hoje. E parece que tem mudanças no ar aí. Ah, boa lembrança, viu, João? Já ia até me esquecendo de falar. A gente quer fazer aqui um convite a você, nosso espectador e nosso ouvinte, para que continue nos acompanhando. A gente ficou devendo um pouquinho porque a gente entrou de férias em dezembro. Sim. Nós somos um programa fruto de um trabalho de pesquisa e extensão de professores da PUC Minas, que envolve alunos, envolve o José Milton, um veterano professor e pesquisador da área de comunicação, envolve outros colegas. E a gente retomaria esse trabalho no início das aulas, no início de fevereiro. Estamos retomando agora no início de março, que foi quando foi possível retomar a Rádio Piquete. Mas a gente tem novidade e, como a gente está ainda numa fase de transição e vamos ter mudanças significativas no nosso projeto, mas são mudanças para melhor, a gente espera estruturá-las melhor nesse período e, em breve, compartilhar todas essas mudanças e esses novos ajustes que o projeto Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político, terá ainda no ano de 2024. Isso aí. Então, ficamos por aqui com mais um episódio da Rádio Piquete, a crítica do jornalismo político, e a gente se despede. Hércio, Zé, é isso. Quer deixar uma Obrigado, mensagem? Obrigado, João, pela parceria. Acho que você mandou bem demais hoje na condução do programa, tá de parabéns. Obrigado, Zé, foi um prazer Zé, retomar com vocês aqui essa parceria profícua, e espero que seja bom também e proveitoso para os nossos ouvintes e espectadores. Quer deixar uma mensagem, Zé? Sim. Os meus agradecimentos pela companhia nessa bancada e também os meus agradecimentos à nossa equipe de comunicação e as minhas despedidas a todo mundo que nos acompanha. Fechou. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais, o nosso Instagram é @Rádio Piquete, e para acessar o nosso Facebook, basta procurar por Rádio Piquete que você vai achar lá. No YouTube, nos siga, em nosso canal também é só você pesquisar Rádio Piquete, e lá você vai ter que
ativar as notificações, ativar o sininho, para você receber todas as nossas publicações aqui. Esse trabalho somente é possível pela equipe valorosa que trabalha conosco e é isso. A equipe de pré-produção é do Écio Sena, José Milton Santos, Maria Luísa Guidugli e André Fonseca. A equipe de comunicação, Ana Clara Torres, André Fonseca, João Vitor Plá, Maria Luísa Guidugli e Nathalie Escobar. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. A direção de produção da Maria Luísa Guidugli e edição final do André Fonseca. É isso, gente. Rádio Piquete. Eu tinha escutado alguma coisa, mas não é